Olá, bem-vindos ao MesaCast do Gelopa. Esse mês de março nós estamos fazendo um MesaCast chamado Gelopa é Cor de Rosa Choque, em alusão ao Mês Internacional da Mulher. Esse ano, o Gelopa completa 18 anos desde a sua fundação e nós estamos entrevistando pesquisadoras do Grupo de Estudos Linguísticos do Oeste do Pará. Somos 18 pesquisadoras, falando sobre nossas pesquisas, sobre quem somos, sobre como é ser mulher na pesquisa, dentro do contexto profissional, acadêmico e universitário. Eu me chamo Iana Cohen, sou integrante do Grupo de Estudos Linguísticos do Oeste do Pará, GELOPA, sou da turma de letras da UFOPA, e sejam muitíssimos bem-vindos, eu espero que gostem. Eu vou chamar as pesquisadoras e professoras agora que irão compor essa conversa, esse MesaCast, chamando as pesquisadoras, professora Cleilma Hayek, professora Renata Portela, professora Maria Vanúbia Vasconcelos, professora Jéssica Araújo e professora Luciene Marinho. Sejam muitíssimo bem-vindas, é muito bom recebê-las aqui nesse MesaCast. São mulheres que eu já acompanho há mais um tempo, sou muito fã de vocês, e eu vou começar perguntando, pedindo que vocês se apresentem. Todas são integrantes do Gelopa, certo? Mas eu vou pedir que se apresentem, para a gente dar início à nossa conversa, a esse momento de troca e coletividade entre pesquisadoras e mulheres, né? Inicialmente, eu quero que você fale seu nome e qual pesquisa você desenvolve, está desenvolvendo, pretende desenvolver, já desenvolveu, enfim, ao longo desses anos. Professora Luciene Marinho, a senhora poderia se apresentar, falar um pouco sobre a sua trajetória na academia, fora da academia, para a gente conhecer um pouquinho essa mulher maravilhosa e pesquisadora que a senhora é? Sou a primeira filha de 5 irmãos. Eu tenho cabelos cacheados, pretos, abaixo do ombro, uso óculos, estou usando uma camisa preta com abertura frontal. Como pesquisadora, a Luciene pesquisadora, ela nasce junto com o Gelopa, ainda em 2008, quando o Gelopa faz o seu primeiro grande trabalho, que foi a constituição do Corpus Horário do Português de Santarém. E baseado nesse trabalho, nessa pesquisa grande do Gelopa, em 2008, eu comecei a minha vida de pesquisadora, ainda na graduação. Nós fizemos uma pesquisa para o TCC, baseada no funcionalismo linguístico, e nós tratávamos na época falávamos de um estudo funcionalista da negação no português oral de Santarém. Então, era a descrição linguística, descrição e análise linguística do português de Santarém, isso no TCC. Mais tarde, na mesma linha funcionalista, pesquisei as estratégias de relativização também no português oral de Santarém, utilizando o corpus horário do português de Santarém, feito pelo Gelopa, né, constituído pelo Gelopa. Por último, já no mestrado, já na dissertação de mestrado, a pesquisa já foi um pouco diferente, já saiu ali daquela descrição linguística para a preparação de um produto para o ensino, porque já tinha mais a ver com o meu campo de trabalho. Eu acabei não falando, mas eu sou professora da educação básica na rede estadual de ensino do estado do Pará. Trabalho com fundamental maior e ensino médio também. E a pesquisa, né, que foi feita para a minha dissertação de mestrado, ela precisava resultar num produto de trabalho, né? E nós estudamos as estratégias de relativização nos textos de adolescentes, estudantes do 8º ano do ensino fundamental,
Então, com base nesses textos, nós extraímos ali o nosso corpus de estudo para, por fim, né, pensar em um produto de ensino, né, uma proposta para ensinar o pronome relativo, no caso. Então, esses foram trabalhos que eu pesquisei, que eu estudei ao longo desses anos, né, sempre ali tendo como base os estudos, as pesquisas que o grupo de estudo já fazia. Então, essa é a professora Luciene, pesquisadora. Muito obrigada, professora, por dar esse contexto, né, que a senhora já vem aí há muito tempo compondo o Gelopa, acompanhando esse crescimento dele desde da criação do corpus, né, do texto do português santareno. Enquanto, durante eu estar no Gelopa, desde 2023, toda vez que eu olho para aquele livro, eu penso, tiveram pessoas incríveis que construíram isso aqui, e a senhora era uma das pessoas que estava nesse processo de participação da construção desse corpus. Muito obrigada pelas palavras, professora. E é muito importante que a senhora traga esse contexto de que, como pesquisadora dentro da academia, né, com essa formação continuada ou contínua, né, que a senhora ainda é pesquisadora, ainda está no grupo, levar essa pesquisa do âmbito acadêmico para dentro da sala de aula e pensar na sala de aula, nos seus alunos da educação básica, que instiga muito também a eles quererem saber o que é a universidade, né? Saber o que está sendo pesquisado. Muito obrigada, professora, pelas suas palavras. A gente retorna daqui a pouquinho. Eu vou pedir agora que a professora Jéssica Araújo se apresente para a gente, faça a sua descrição, diga quem é, e qual a pesquisa que você desenvolve, já desenvolveu, e fale um pouquinho aí sobre senhora professora para a gente poder conhecê-la. Então, boa noite. Como já foi dito, me chamo Jéssica Araújo, Jéssica Caroline Nascimento de Araújo. Eu faço parte do Gelopa desde 2017, ainda na época da graduação. Eu entrei no curso de letras no ano de 2016 e conheci o Gelopa no ano de 2017, quando eu fui convidada para fazer uma pesquisa de caráter de iniciação científica, onde eu estudava, na verdade, onde eu estudei a função da construção olha já dentro do falar santareno. Então, nesse momento, eu fui inserida no campo do funcionalismo linguístico, né? No campo das teorias que tratam e que fazem a descrição da língua a partir de uma análise funcional, a partir de uma análise contextual. Então, nesse momento, eu comecei fazendo pesquisa nesse âmbito. Posteriormente, também fiz uma pesquisa voltada para o que os linguistas falam sobre gramática, né? Quais são algumas perguntas que eram traçadas dentro desse contexto. Também uma pesquisa de caráter de iniciação científica. Na defesa de TCC, também, na verdade, eu aproveitei o meu projeto inicial, que foi o projeto que analisava o Olha Já enquanto uma construção que exercia determinadas funções dentro da nossa linguagem, para construir o meu TCC, que foi defendido no ano de 2021. E nesse mesmo ano, eu já me formei e comecei a trabalhar em uma escola da rede particular de ensino, onde eu estou até hoje no meu 6º ano. No ano de 2023, eu iniciei o mestrado, e dentro do mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa de caráter social também, só que voltada para o léxico, onde, à luz de teorias lexicais e terminológicas ou socioterminológicas, eu analisava uma comunidade de fala específica, eu analisei uma comunidade de fala específica chamada Trairão, aqui próximo, e fui construindo o léxico de
uma determinada festividade dentro dessa cidade. Toda a minha jornada acadêmica dentro do Gelopa, ela é pautada em cima de descrição da língua, de análise da língua no contexto de uso. E eu deixei para falar de mim especificamente depois, porque é importante ressaltar que foi dentro do ambiente acadêmico que eu, de fato, enquanto mulher negra, foi nesse momento em que, por exemplo, aconteceu um ponto alto da minha vida, que foi assumir os meus cachos, porque até então eu usava ele alisado, porque foi uma problemática muito grande na época. Então, eu acho importante contextualizar isso, porque a universidade, a pesquisa acadêmica, ela faz com que nós possamos abrir os nossos olhos e desfaçamos de determinadas coisas que nós tínhamos como verdade, e agora nós nos tornamos mais flexíveis. Então, dentro da academia que eu de fato me encontrei, dentro desse ambiente universitário, é que eu aprendi quem eu sou de fato. Jéssica, uma mulher negra, pesquisadora, que é capaz de chegar onde em determinado momento da minha vida eu pensei que eu não podia chegar. Então, essa sou eu. E nesses momentos de exploração de academia, de instituição, eu lembro muito de você nesses espaços, então é muito bom te ouvir, sempre muito bom te ouvir. Muito obrigada. Em seguida, eu gostaria de pedir que a professora, mestranda Maria Vanúbia, Vasconcelos, chegasse aqui nesse nosso MesaCast, se apresentasse, falasse sobre você, quem você é na academia, fora da academia, como mulher pesquisadora. E, como pesquisadora, qual é a pesquisa que você vem desenvolvendo, já desenvolveu, e os seus interesses dentro e fora da academia, como mulher? Bem-vinda. Obrigada. Boa noite, colegas. Quero cumprimentar todas as mulheres que estão nos assistindo e as mulheres que estão aqui compartilhando as experiências. É um grande privilégio para mim estar aqui com vocês. Eu sou Maria Vanúbia Vasconcelos Sena, sou uma mulher parda, de cabelo liso, longo, preto. Estou usando uma blusa, né, da cor rosa, com detalhes de flores na frente. Bom, eu sou santarena, apaixonada pela minha terra, pela nossa culinária, nossa música, nossa cultura em geral. Sou filha de ribeirinho, de pescador, né? E de uma agricultora. Venho de uma família grande, de 10 irmãos, uma família majoritariamente feminina, somos 7 mulheres e 3 homens. Sou esposa, sou mãe, sou pesquisadora, formada em letras pela Universidade Federal do Oeste do Pará. E, no momento, eu estou cursando mestrado em letras, né, na mesma universidade. E pesquiso sobre o dialeto ribeirinho, o alçamento da vogal tônica média posterior, ou seja, é a troca da vogal O pela vogal U em sílaba tônica. As palavras, por exemplo, canoa, boto, sogro, amor, corpo. Os ribeirinhos falam canoa, boto, sogro, corpo. Então, essa pesquisa eu dei início lá ainda na minha graduação, né? E a escolha desse objeto de pesquisa se deu por conta do meu pai, por ser ribeirinho, por ser pescador. E eu cresci nesse meio, ouvindo que esse jeito de falar era errado, até que entrei na faculdade, no curso de letras, e me deparei com a disciplina de linguística. Então, descobri nessa disciplina que existem as variações linguísticas, existe o preconceito linguístico, e quando alguém fala sobre que um dialeto,
a fala peculiar de alguém está errada, na verdade, eles estão cometendo, né, um preconceito linguístico. E então eu fiquei encantada com a linguística e foi assim, né, para escolher. Aí lembrei, né, de como meu pai fala, então é isso que eu vou pesquisar. Então, na minha primeira pesquisa, né, lá na graduação, verifiquei que esse fenômeno na comunidade em que eu pesquisei, que foi no distrito de Arapixuna, justamente a localidade em que meu pai nasceu, né? E descobri que esse fenômeno, né, acontece muito na fala aconteceu muito na fala daqueles informantes mais idosos do que na fala dos jovens. Então, isso implicou que o orçamento poderia estar em um processo de apagamento. Aí isso comprova o que Faraco e Banho falam sobre a língua, que a língua ela é heterogênea, que a língua está sempre em construção e reconstrução. Então, agora dando continuidade no meu mestrado, eu voltei, né, a pesquisar sobre esse fenômeno, agora para voltar naquela comunidade e verificar se esse fenômeno ainda existe naquele lugar, já que lá no meu TCC eu constatei que estava desaparecendo. Então, eu volto lá no mestrado para verificar, para constatar o que diz Faraco e o que diz Banho, né? Que a língua está sempre em mudança. Eu vou constatar ou não, né? Que pode não existir mais, mas também pode ser que ainda exista, que ainda falem assim nessa comunidade, né? Mas eu pretendo também ir para outras comunidades, verificar, né, se outros grupos de falantes utilizam na sua fala, né, o fenômeno do alçamento. Então, essa sou eu e essa é a minha pesquisa, a pesquisa que eu faço. Muito obrigada, professora Vanúbia. Eu gostei muito de ouvir falar sobre o seu interesse de pesquisa, também ser algo que tem um que assim de conexão com as suas raízes, né, com a da sua família, enfim, dos seus pais, e pensar nisso é muito importante dentro do que a gente faz com pesquisa, né, pesquisar o que a gente gosta para que não fique ali uma coisa robotizada e assim. Muito obrigada, professora. A gente retorna daqui a pouquinho. Agora eu vou chamar a professora Renata Portela para se apresentar. Falar um pouquinho sobre você, professora, falar sobre qual é a pesquisa que a senhora vem desenvolvendo ou tem interesse em desenvolver, quais são os seus interesses dentro da academia e como mulher pesquisadora. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Renata, eu vou me autodescrever. Eu tenho cabelos longos, castanhos, estou com uma blusa rosa com listras brancas, sou branca e tenho óculos castanhos, marrom. Eu fiz a faculdade de letras, eu acabei de me formar, né? Me formei no ano passado e participei de vários grupos de pesquisa durante a graduação, porém 2 grupos de pesquisa que mais me chamaram a atenção e mais me formaram e me mudaram enquanto pessoa, enquanto pesquisadora, foram o GELOPA e o GEPEP. O GELOPA me formou enquanto linguista, enquanto pesquisadora da língua, enquanto professora de língua portuguesa, né? Pensar e repensar sobre a nossa língua, sobre as variações linguísticas, foi muito importante para mim. Inclusive, eu fui orientada pela professora Celiane numa temática que me inspirou bastante, que foi sobre a dislexia e o ensino da língua portuguesa para os alunos disléxicos, né?
E o GPEP é um grupo de pesquisa de educação especial e processos inclusivos, liderado pela professora Daiane Pinheiro, a qual atualmente é a minha orientadora do mestrado. E eu escolhi o PPGE, né, o Programa de Pós-Graduação em Educação, justamente por conta do grupo de pesquisa, na qual eu queria continuar nesse caminho de ligação entre o ensino da língua portuguesa e outros grupos de estudantes, né? Como eu posso ensinar a língua portuguesa para outras pessoas que às vezes tem que ter uma variação, uma adaptação, ou então pensar diferente, que é o que mais me chama a atenção nas pesquisas da professora Daiane. Então, no meu caso da minha pesquisa, ela está ainda em processo, né? Iniciei agora. Vai ser sobre o ensino da língua portuguesa, um ensino bilíngue para surdos, dentro de uma prática colaborativa entre os professores da língua portuguesa e os professores da educação especial, principalmente nessa perspectiva da diferença, de enxergar os alunos numa perspectiva da cultura, da língua, apenas como algo diferente que deve ser pensado na nossa prática enquanto professor de língua portuguesa como uma segunda língua para esses alunos, né? A sua primeira língua e vai ser a Libras. Então, eu participo desses dois grupos de pesquisa para pensar e repensar nos meus modos de pesquisar sobre a educação e sobre o ensino da língua portuguesa. Obrigada, professora Renata. Importantíssima a sua pesquisa. Uma maravilhosa. A gente vai falar mais sobre quais são, enfim, desafios que você encontra durante sua pesquisa, mas é uma pesquisa maravilhosa. Obrigada. Agora eu gostaria de chamar a professora Cleilma Heick para nosso MesaCast. Professora, eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse um pouco sobre a senhora, falasse qual é a pesquisa que a senhora desenvolve, o seu interesse dentro e fora da academia. Para a gente, professora. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Bom, primeiramente, eu quero dizer para vocês que, para todas as colegas que estão aqui, que é um privilégio poder dividir com vocês esse espaço e fazer parte desse MesaCast. E assim como a professora Maria Ivanúbia, também parabenizar todas as mulheres de coragem, mulheres de força, mesmo quando parece que não temos força, nós arranjamos força de alguma forma para conseguir ou para vencer, galgar mais um degrau. É um privilégio ser pesquisadora do Jalopa também, né? E poder compartilhar com vocês um pouco da pesquisa que eu realizei no mestrado, não da pesquisa que eu estou realizando atualmente, porque essa já é um outro caminho, mas eu quero me focar nessa, porque essa que dá base, e foi a partir dessa pesquisa do mestrado que eu digo que eu me tornei e tenho me formado pesquisadora. Então, falar um pouco de mim, professora, educadora, pesquisadora, gestora, teóloga. Eu sou Cleilma Heick, mulher parda, cabelos longos, claros, e eu estou usando rosa pink, em homenagem ao Jalopa, em homenagem a essa mesa, que é cor de rosa choque. E ao fundo tem uma sala aqui, que é uma sala virtual, que eu estou. É uma sala que tem alguns componentes de uma sala que é agradável de se estar, com um sofá, um piano, e é uma sala agradável. Então, dito isto, eu também sou amazônida, não sou exatamente paraense, porque eu sou de origem maranhense, mas tenho uma criação e formação goiana e paraense. E isso me alegra e me deixa muito feliz. Sou egressa da UFPA,
sou licenciada em Letras desde 2004, especialista em Gestão e Planejamento desde 2006, todos pela UFPA. Em 2009, eu ingressei na Faculdade de Teologia em Belém, e aí em 2011, retornei para a UFPA para retomar os meus estudos. Comecei com estudos de idioma e, em seguida, com disciplinas do mestrado, mas precisei interromper em virtude da enfermidade do meu pai, que foi acometido de um CA de próstata. Então, eu entendi que, naquele momento, eu sou a mais nova de filhas, né? Somos 4 filhas e um filho, tenho um bendito é o fruto. E os meus pais sempre trabalharam muito para nos criar e para nos ver formados, todos nós. Nós temos, na minha casa, eu digo que nós temos um privilégio que nem todos têm, que é de que todos têm graduação. E alguns especialização. No meu caso, eu sou a única que tem um mestrado. Tem uma que está concluindo agora, mas ainda está concluindo. E então eu entendi que era um tempo de parar. Então meu pai faleceu depois em 2014, em 2015 eu retomei o curso de teologia e concluí. Em 2016 eu vim para Santarém, ingressei na UFOPA inicialmente como professora do Parfó, mas foi em 2017. Em 2016 eu reencontrei a professora Ediene, querida professora que já tinha sido minha orientadora na graduação, onde eu tinha feito um estudo sobre alfabetização com base linguística. E aí nós nos reencontramos e ela me ajudou bastante, me convidou e me apresentou, o Gelopa me convidou para esse grupo de pesquisa encantador, e é um grupo também desafiador. E aí, em relação à minha recomeça a minha relação de pesquisa, a minha relação com a universidade. Então, em relação especificamente à minha pesquisa, eu não posso deixar também de destacar que foi no Gelopa que eu vislumbrei avançar nesse tempo como pesquisadora, mas também me tornar, de fato, e me formar pesquisadora. Então, eu comecei a participar do projeto do Gelopa, que é Língua, Gramática, Variação e Ensino, já visando o mestrado. Então, eu comecei a desenvolver uma pesquisa, e comecei a desenvolver a pesquisa para esse projeto, que ele é ousado, porque ele visa, eu digo que ele porque ainda não acabou, ele continua. Então, ele visa analisar gramáticas produzidas por linguistas brasileiros. E, neste caso, a pesquisa que eu desenvolvi tinha como finalidade investigar a concepção de ensino de gramática nas obras de Mário Perini. Então, eu analisei 4 gramáticas, mas mais especificamente 3, porque foi a primeira dele, de 1986, depois a de 2003, e depois 2016, que é uma versão ampliada da obra de 2010. E assim, a minha pesquisa foi a 4ª nesse projeto. Então, assim como as demais que me antecederam, que antecederam a minha pesquisa, ela buscou responder a 4 questões norteadoras, que são: o que é gramática, para que estudar gramática, por que ensinar gramática e que gramática ensinar. E aí a minha pesquisa teve como tema do estudo ao ensino de gramática nas obras de Perini, sendo que, como por enquanto o projeto não parou na minha pesquisa, mas ele continua, como eu disse, só que ainda não tem uma outra pesquisa finalizada, então a minha traz um diferencial, a pesquisa que eu desenvolvi das outras que me antecederam, porque ela apresenta um quadro comparativo de concepções e respostas dos autores que foram analisados anteriormente, que no caso foi Marcos Banho, Ataliba de Cartilho e Maria Helena de Moura Neves. Essas foram as pesquisas que me antecederam, e como parte da minha apresentação, eu vou finalizando aqui, né, aguardando as demais. Porque se eu for falar mais da minha pesquisa, ainda vou demorar um tempo. Então, essa sou eu, pesquisadora, professora. Muito obrigada, professora Cleilma. Aproveitando a sua presença aqui, eu já vou encaminhar para nosso segundo tópico de perguntas aqui do nosso MesaCast. A senhora falou um pouco que a sua pesquisa ela foi de
a senhora analisou gramáticas, né, com foco na gramática do Perini, e então eu gostaria de saber quais foram, ou como a senhora falou que também está fazendo outra pesquisa agora, quais foram e ainda são, né, os principais desafios que a senhora enfrentou ou enfrenta para fazer essa pesquisa, ou sendo mulher, especialmente no contexto acadêmico, profissional e institucional. Gostaria de saber um pouquinho sobre como foi para a senhora fazer essa pesquisa e quais foram esses principais desafios assim dessa perspectiva feminina e o feminino na Amazônia, né? A Amazônia. Eu gostaria que a senhora compartilhasse um pouquinho com a gente seu processo aí na sua pesquisa. Esse meu processo formativo, que começou no início dos anos 2000, quando eu ingressei na universidade, e os desafios da pesquisa, para mim, eles começaram desde a graduação, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, assim como a maioria das mulheres, como a maioria de muitos brasileiros e muitas brasileiras. Então, quando eu comecei a minha graduação, eu era gestora escolar e também professora, porque inicialmente eu achava que eu não tinha muito dom, mas eu digo que a letras e a profissão docente me escolheu. Né? Antes eu pensava em ser médica, eu desde criança gostava muito de cuidar, de ajudar a sarar as pessoas, mas também tinha uma brincadeira e minha mãe sempre lembrava disso, que eu gostava de organizar as bonecas sentadas e ensiná-las. Ou quando tinha algumas crianças que eram menores que eu, muitas vezes eu gostava de ensinar para eles alguma coisa que eu tinha aprendido. Então já estava no sangue, porque a minha mãe havia sido professora também. Então começa a minha trajetória. Então, alguns dos desafios que eu enfrentei foi conciliar o trabalho. A minha graduação eu cursei em período intervalar, por conta exatamente do trabalho. A universidade tinha um projeto, a Universidade Federal do Pará, o UFPA, tinha um projeto para esses professores. Posteriormente se transformou no PAFOL, mas antes não era PAFOL. Então eu estudava no período intervalar e eu tinha esse desafio de conciliar com o trabalho, e eram muitas as exigências. Primeiro porque não é fácil ser um letrado, não é fácil ser um licenciado em letras. Então, tive esse desafio com relação ao trabalho. Eu não coloco tanto o desafio familiar, mas mesmo assim, conciliar o auxílio enquanto filha, ajudar em casa, de alguma forma, trabalhar fora e ao mesmo tempo estudar. Então, esses foram os meus primeiros desafios. Depois vem alguns outros desafios no contexto institucional e acadêmico, como você colocou, que é onde eu tenho atuado principalmente desde que eu retornei, que foi em 2011, que eu retomei de fato mesmo, embora tenha começado teologia em 2009, mas em 2011 eu, digamos assim, mergulhei porque eu voltei para os estudos. Então, a competição, primeiro com quem já estava na academia, que já vinha, como a maioria das colegas colocam, que ela já vem num processo de pesquisação, de uma pesquisa de graduação. Eu não pude retomar a minha pesquisa de graduação. Então, o segundo foi retomar, me readaptar e me reorganizar. Um outro desafio que eu tive foi, posteriormente, chegando aqui em Santarém, que era, de novo, conciliar o trabalho. E agora, competindo também, né, com a questão de lideranças masculinas. Também tive esses embates, essas dificuldades. E conciliando essa situação de eu que estava voltando, então, principais desafios que eu encontro sendo mulher, é que algumas vezes eu percebo que parece-me que há também algumas preferências, e é normal para quem já vem pesquisando, já está no ritmo de pesquisa, então acontece isso também, né, no contexto institucional. E no contexto do meu trabalho, eu vejo também uma grande
assim, algo que nos atravessa, essas nossas experiências que nós enfrentamos, em relação a quem já tem uma pesquisa, a quem já está estabelecido, e é como se nós, de alguma forma, estivéssemos iniciando. Porém, eu não desisto, não desisti, não vou desistir, vou continuar persistindo, pesquisando. Como eu disse, eu me formei, e eu não quero parar com a minha pesquisa, mesmo tendo que enfrentar algumas situações, seja de trabalho, seja de pessoas, seja de lugares, mas ou mesmo no contexto familiar, que a gente precisa conciliar também, mas não quero desistir, quero continuar persistindo na pesquisa. Obrigada. Muito obrigada, professora Cleilma, por falar um pouco sobre o seu processo formativo, né, desde o início e recomeço, né? Eu acho importante que também as outras colegas ressaltaram aqui sobre esse recomeço, esse reencontro com a universidade, com você mesmo. Muito obrigada, professora, por compartilhar isso com a gente. Gostaria de chamar agora a professora Jéssica Araújo para falar um pouquinho. Você já deu início sobre o que foi a sua pesquisa no mestrado, seus interesses desde o momento da graduação, né? E aí eu gostaria, professora Jéssica, que a senhora compartilhasse um pouquinho com a gente quais foram, e ainda são, enfim, os desafios que você enfrentou nesse seu processo de pesquisação e para fazer a sua pesquisa enquanto mulher dentro da universidade. E como você ressaltou, quando você terminou a graduação, você já estava trabalhando, né, na rede particular de ensino. Então, como foi conciliar essa atuação na rede particular de ensino com a academia, com a sua pesquisa de mestrado, e o que isso formou em você como pesquisadora, mulher, professora? Compartilhe um pouquinho conosco. Então, ser mulher nunca é fácil, né? E ser mulher com certas características torna-se ainda mais difícil. Eu venho de um contexto familiar, de uma formação educacional um pouco fragilizada, né? Venho da escola pública, periférica, e não estou de forma nenhuma falando mal, mas é uma realidade, infelizmente, que no contexto educacional, em muitas escolas públicas periféricas, não tem um fortalecimento educacional. São diversos entraves que os professores, a comunidade escolar enfrenta. Então, eu enfrentei isso na minha formação educacional inicial, que eu chamo de ensino fundamental, ensino médio. Então, eu entrei na universidade muito crua, sem muitos conhecimentos. Então, esse primeiro momento de correr atrás dos demais colegas, ele foi muito difícil. Eu já começo o embate por aí. Esse primeiro momento de entender que eu estava cursando o ensino superior, que sempre foi um sonho e que é um sonho que se findava aí. Eu queria muito cursar uma universidade, ser professora, mas eu não imaginava que existia algo além disso. Então, para mim, naquele momento, em 2016, entrando na graduação, já seria suficiente terminá-la e começar a atuar como professora e ganhar o meu dinheirinho e ficar estabelecida. Mas entrar na universidade por si só já foi muito difícil. O tom das discussões, as leituras que eu deveria fazer, essa base de leitura que não era muito forte. Então, são coisas que desde o início eu tive de correr atrás para me estabelecer com muito esforço e com muita dedicação nesse primeiro momento, conhecendo professores que me ajudaram muito, professores do LELIT e a professora Ediene, que foi minha orientadora, e o entendimento por parte deles é que eu consegui chegar ao status de pesquisadora dentro das pesquisas que eu desenvolvi. Então, esse primeiro início não foi fácil por conta de uma formação inicial fragilizada na educação.
o ensino básico fragilizado. Então, correr atrás, e de forma cognitiva mesmo, correr atrás das leituras, de uma discussão teórica mais afunilada, e esse momento foi complexo. Durante a graduação, eu não trabalhava, então fui bolsista PIBIC, fui bolsista de monitoria, então isso me ajudou bastante. Mas o fato de estar ali num ambiente que me sugava tanto, isso foi difícil, mas eu consegui me estabelecer. Posteriormente, eu comecei a trabalhar, então passei ali um ano sem desenvolver pesquisa, sem estar no ambiente acadêmico, somente participando do GELOPA, e depois eu decidi voltar à universidade no mestrado. Só que durante o mestrado eu não parei de trabalhar, eu continuei trabalhando. E é muito complicado fazer pesquisa e trabalhar ao mesmo tempo, sobretudo quando a sua pesquisa ela não envolve a sua atuação dentro do campo de trabalho, porque eu sou professora, atuo no Fundamental 1, no Fundamental 2 no ensino médio, mas a minha pesquisa não era voltada para o ensino de língua portuguesa, era voltada para a descrição da língua, né? Então, conciliar foi muito difícil. Exigiu muito esforço, porque a vida de professor já não é fácil, é preparar a aula, dar aula. Quem está aqui, ser professor no nosso contexto, é muito mais difícil, porque eu tenho uma situação muito diferente de alguns anos atrás, e são diversas situações que você tem que enfrentar no cotidiano, mas a gente conseguiu vencer com muita luta. Então, hoje eu vejo e tento ao máximo possível refletir sobre a minha atuação enquanto mulher pesquisadora, que não foi fácil, em nenhum momento a minha trajetória foi fácil, por diversos fatores, mas consegui chegar até o final, né? Consegui terminar o mestrado, consegui o diploma, que é um lugar que eu pensei que de fato não chegaria. Como eu falei no início, a aspiração da Jéssica criança era ser professora, porque era uma profissão que eu admirava muito nas mulheres que foram minhas professoras. Mas eu não via que, além da graduação, existiria alguma coisa. Então, entrar no mestrado e hoje verificar que existem outras possibilidades foi uma questão que só foi possível por conta, do ambiente acadêmico. Então, em meio a esses embates e a essas discussões, aos entraves que nós enfrentamos na universidade, no nosso trabalho, na nossa vida familiar mesmo, nosso cotidiano, a gente vai percebendo o quanto é possível evoluir e o quanto essas lutas diárias nos tornam mais fortes. Então, hoje eu vejo que eu evolui muito, que eu estou anos-luz do que eu estava quando eu entrei em 2016 na graduação, e que ainda é muito complicado ser professora neste período, mas que eu sou muito grata por todos os contatos, por todas as trocas, por tudo que o grupo de pesquisa me forneceu, porque foi uma evolução que é uma evolução, mas as oportunidades vieram a partir da educação. Então, a educação, eu sempre falo, e hoje mesmo eu estava falando com os meus alunos, que a educação é a porta de mudança de vida para muita gente. Então, eu sou muito grata, porque apesar das dificuldades, eu consegui vencer. E é isso. Ressaltar, né, esses recortes de gênero, racial, social, na nossa construção enquanto mulheres e pesquisadoras dentro da academia, a academia sendo esse espaço plural, né, que enfim, nos constrói e nos promove em nós, como mulheres, esse letramento político, no caso das pesquisadoras do GELOPA, esse letramento político-linguístico, né? Muito obrigada, professora. Para além de tudo que a senhora falou, o mundo é nosso, né? O mundo é seu, ainda tem muita coisa que a gente gostaria de saber da senhora. Eu acredito que todas as pessoas que vão assistir esse MesaCast se inspiram nas palavras que você nos compartilhou conosco aqui. Muito obrigada, professora.
Agora eu gostaria de chamar a professora Renata Portela para falar também com a gente um pouquinho sobre essa instigante pesquisa que você vem desenvolvendo, professora, sobre esse seu novo momento agora no programa de pós-graduação, né, no PPGE, como que esse momento que você está vivendo agora, em conjunto com o que se construiu na sua graduação, nos grupos de pesquisa e nas suas áreas de interesse enquanto educadora e professora, como foi para você querer desenvolver a sua pesquisa e quais foram os desafios enquanto mulher, enquanto pesquisadora, para desenvolvê-la? Gostaria que você compartilhasse um pouquinho conosco sobre isso. Ok. Eu vim de um lar de educadoras, então a minha família toda tem bastante professores, professoras principalmente, que abriram para mim esse caminho, tornaram por meio dos seus sacrifícios esse caminho para mim muito mais fácil. Porém, né, todo caminho tem suas pedras. Eu tive algumas dificuldades durante a graduação, principalmente porque a minha família morava numa cidade, eu tinha que pegar um barco, passar a noite no barco para chegar em Santarém e estudar. Então, são dificuldades que muitos alunos da universidade enfrentam, né, de ter que sair de casa muito cedo, né, para poder estudar, poder fazer uma graduação. Mas durante mesmo todo esse momento da graduação, eu tive muito apoio de muitas professoras também que me levaram, que me inspiraram durante o caminho. Então, tinha a professora Nilzilene na FECIT, a professora Ediene, a professora Celiane, a professora Thaisa, a professora Daiane, enfim, várias professoras que me inspiraram enquanto, não só quanto profissionais, pesquisadora, mas também quanto ser humano. Durante aqui a minha pós-graduação, eu acho que uma das maiores dificuldades que eu estou enfrentando, que não é dificuldade em si, mas são desafios, né, processos que eu estou encontrando, que é por conta da língua, né? Meu trabalho é sobre o bilinguismo, então eu tenho que trabalhar duas línguas diferentes, que é a Libras e a língua portuguesa, porém eu não sou fluente na Libras ainda, então às vezes eu encontro um pesquisador, um professor surdo, e às vezes eu não consigo me comunicar com ele com tanta fluência quanto eu gostaria, então para mim isso é um pouco frustrante, até por uma questão mesmo de conversar com vários tipos de pessoas, né? Às vezes a gente só sabe uma língua e isso para a gente é difícil, né? Seria bom se eu fosse fluente na Libras, e aí eu continuo estudando, vou ser no futuro. Também uma das dificuldades, uns desafios que eu estou enfrentando em relação ao meu referencial teórico, que é totalmente diferente da minha graduação. Então, a minha professora, ela trabalha com temas da diferença, temas das resistências, e aí às vezes eu pego um texto, ou então eu assisto uma aula dela, fico, meu Deus, o que ela está falando? E aí eu vou lá, pergunto, aí ela me explica, eu, tá, entendi, então é assim. Então é um processo, né? Eu poderia continuar no PGL, seria para mim um pouco mais fácil, porque eu já tenho a base das letras, porém eu acho tão legal o PPGE, eu acho tão legal o programa de pós-graduação em educação. A minha família, a grande maioria é de pedagogos, de profissionais da área da educação, é um lugar que eu me inspiro tanto, que é tão importante que vale a pena o desafio, que vale a pena mais horas de leitura, que vale a pena eu ir lá fazer várias perguntas para minha orientadora, e que cada conhecimento é válido, é importante, né, principalmente enxergar, né, a Libras, a cultura surda, né, com uma identidade única, que é diferente e que deve ser respeitada. Então, é muito legal, e é isso. Enfim, muito obrigada, professora Renata.
Em sequência, gostaria de pedir para nossa queridíssima professora Luciene Marinho, que retorne à nossa sala e fale também um pouquinho sobre como foi para a senhora, professora, e como está sendo para a senhora, como foi lá atrás, logo quando você entrou na Europa, se deparou com aquele vasto mundo de pesquisas, né, construindo projetos, como é para a senhora agora como educadora e também pesquisadora, né? A professora Luciene é uma integrante muito participativa no grupo e como foi para você enfrentar alguns desafios ou se enfrentou, se ainda enfrenta enquanto mulher no nosso contexto acadêmico, profissional, institucional. Gostaria que a senhora compartilhasse um pouquinho isso com a gente. Pode ficar à vontade, professora. Então, Iana, antes de responder essa segunda pergunta, eu gostaria de dizer que é uma alegria compartilhar esse espaço aqui com mulheres tão potentes, com histórias de vida tão bonitas e tão interessantes. Então, gratidão, muito bacana participar dessa mesa. Enfim, a dificuldade do pesquisador no Brasil, no interior da Amazônia, na universidade pública, elas são gigantescas, né? Quando a Jéssica fala da vivência dela, de onde ela veio, o fato de ser uma mulher preta, todas as dificuldades, todas as camadas que atravessam a gente, a história dela também me lembra muito a minha. Mas as grandes dificuldades que eu entendo que o pesquisador tem, né, na universidade pública como um todo, ela perpassa pela questão da estrutura, da burocracia em se fazer pesquisa, né? Um processo, né? Uma pressão por prazos. Eu confesso que eu não sei lidar muito bem com pressões. Então, lidar com os prazos, né, que eram necessários cumprir durante a pesquisa sempre foi assim um gargalo para mim, né? Mas aí estamos aí para isso, né? Como eu falei anteriormente, a minha última pesquisa foi a dissertação do mestrado. Eu sou formada em letras pela UFPA, tenho especialização em cultura e sociedade pela UFPA também, e o mestrado pela UFOPA, o programa Prof. Letras. E o Prof. Letras, ele é um programa especificamente para professores. E uma das grandes dificuldades que eu senti em fazer pesquisa durante estar nesse programa, no Prof. Letras, que eu entendo como um programa assim, muito importante, um programa que vem para capacitar o professor da educação básica, porém, um dos critérios de fazer parte do Prof. Letras era justamente estar na sala de aula. E pesquisar ao mesmo tempo em que trabalha não foi fácil, né? Não é fácil, na verdade. Embora o nosso campo de pesquisa fosse a sala de aula e fosse necessário estar lá, ainda assim esse processo de fazer a pesquisa, de escrever, né, a parte burocrática mesmo do projeto, do programa, isso foi bastante difícil, né? Estudar enquanto trabalha, fora que nós tivemos aí um tempo, né, que boa parte dessa pesquisa aconteceu durante a pandemia, então foi uma situação que dificultou um pouquinho mais o trabalho, porque as aulas por um bom tempo foi remota, e aí para fazer a pesquisa, para pegar os textos dos alunos, foi um pouquinho mais difícil. E essas foram algumas das dificuldades que a gente enfrenta, né, como pesquisadora, como pessoa que pesquisa na universidade pública, né? E também como eu acabei não falando sobre isso, mas na minha família eu sou a primeira pessoa a fazer mestrado. Tem outras professoras, a gente tem mais professoras na minha família, porém eu sou a primeira a fazer mestrado, pelo menos por enquanto, espero que não permaneça assim. E é uma jornada que é muito difícil em muitos momentos.
porém gratificante quando você consegue, no fim das contas, entregar um produto aquilo que você se propôs a fazer, né? E que você percebe que o seu campo de trabalho te dá os materiais para a sua pesquisa. E quando você percebe que isso também te transforma enquanto profissional, também enquanto pessoa, né? Trabalhar, pesquisar, os alunos, né? O teu público, quem tu trabalha é também teu campo de pesquisa. Então, tudo isso é muito difícil, porém gratificante no fim das contas. Importante, né, ressaltar que ser professora pesquisadora exige um tempo e um desafio, uma dedicação, né, que precisa ser considerada, né, como a senhora bem ressaltou. O programa do qual a senhora fazia parte tinha como critério estar dentro de sala de aula, mas como é que enquanto professora, enquanto uma pessoa que tem uma vida fora, né, da academia, fora do meio profissional, se adapta a esse contexto? E foi muito importante ouvir, né, da senhora o quanto isso é importante e gratificante também, né, enquanto pesquisadora, entender e reconhecer que existem muitos desafios que me constroem, né, enquanto profissional e pesquisadora. Muito obrigada, professora. Claro. Inclusive, falando sobre esses desafios, esse MesaCast que vocês estão assistindo aqui é composto por 18 mulheres pesquisadoras. Para essas mulheres estarem aqui gravando, existe toda uma logística de tempo e rearranjo ali na rotina para que nós possamos gravar. Então, a gente pensa aí na fala da professora Luciene, enquanto ser pesquisadora, fazer ciência e estar dentro desses espaços exige, né, da gente um pouco mais de dedicação nessa organização de tempo, né? Agora eu gostaria de chamar a professora Maria Vanúbia Vasconcelos para compartilhar conosco, né, um pouco dessa sua trajetória, desse seu retorno ao meio acadêmico, à universidade. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente desses desafios que você encontrou nesse processo de retornar à universidade, em torno da sua pesquisa, no meio acadêmico, profissional, institucional, enquanto mulher, né, enquanto uma mulher que pesquisa um assunto tão importante, né, na sua vivência, e gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, professora, fique à vontade. Então, meu primeiro desafio como mulher pesquisadora foi sair, né, da minha zona de segurança para pesquisar. Como eu faço pesquisa de campo, então eu saí da minha casa para ambientes desconhecidos, né? Apesar do meu pai ter nascido naquela comunidade, ele não mora mais lá. Então tem um tempinho que ele saiu de lá. Então, para mim, aquele lugar era desconhecido. E chegar na casa das pessoas desconhecidas e bater, né? Pedir informações deles, bater de porta em porta, esperar pela boa vontade da pessoa, dá um certo medo, né? E tem toda a logística, como é uma região de várzea, né? A gente tem que pensar na logística de ir até lá, de quanto tempo ficar lá. Então, foi um grande desafio. Então, nessa primeira pesquisa, também, como não conhecia ninguém, me preocupei muito com a minha forma de falar, com a minha forma de vestir, para não dar oportunidade para importunação, assédio, essas coisas, porque a gente sabe que acontece, né? Não acontece com a gente, mas a gente observa que acontece com outras pessoas, então a gente já tem uma precaução, né? E muitas das vezes a gentileza e a educação da mulher é confundida com a liberdade para qualquer falta de respeito. Então, esse foi assim meu primeiro desafio.
E o segundo desafio agora, como eu voltei, porque parei os meus estudos para viver o sonho, realizar o sonho de construir uma família, de ter filhos. Então, conciliar a maternidade, conciliar o trabalho doméstico, que muitas das vezes as pessoas falam assim, não, ela não trabalha, ela não trabalha, só fica em casa. Mas, na verdade, a gente trabalha muitas vezes mais que outros profissionais que são empregados, porque a gente trabalha, a gente só não é empregada, né? Só não tem um emprego. Então, depois que eu consegui formar a minha família, aí eu tentei o mestrado depois que meus filhos cresceram, né? Eu tenho um filho de 6 anos e o mais velho é de 6 anos e o segundo tem 3 anos. Então, depois que eles cresceram, eu tentei o mestrado. Aí, a primeira vez, eu não consegui passar. Então, já fica aquela coisa, será que isso ainda é para mim? Será que estudar eu ainda consigo, né? Ser mãe e estudar, parece que a gente fica um tempo fora desse percurso. A gente tem as nossas dúvidas, a gente tem as nossas fraquezas. Então, quando eu tentei o mestrado pela primeira vez e não consegui, eu fiquei desanimada. Mas aí eu tentei novamente e na segunda vez eu consegui ser aprovada, graças a Deus. E agora conciliar a maternidade, o trabalho doméstico, os estudos, está sendo um grande desafio para mim. Apesar de eu ter um esposo que me apoia em tudo, me apoia muito, de eu ter uma família que me ajuda, ter uma equipe assim de apoio, alguns da família a me ajudar, ficar com as crianças, né? Apesar disso tudo, a gente como mãe, né, a gente não está liberto daquela responsabilidade de mãe. Então, a gente estudando, está fora de casa, mas a gente está pensando no filho, se ele está bem, e tudo que ia acontecer com ele, fora da nossa presença, é a nossa responsabilidade. Então, a gente fica aquilo apreensivo, com medo, está estudando ali, mas está pensando nele, está pensando na família. Então, esses dois foram. Um foi o meu grande desafio e agora o segundo, que é a maternidade, conciliar a maternidade com os estudos e o trabalho, está sendo, né, o meu principal desafio agora. Muito obrigada, professora Vanúbia. Aproveitando a sua presença aqui, eu vou encaminhar para a próxima pergunta. É importante também, pegando o recorte da sua fala, né, sobre o quão as pessoas têm expectativa em cima de mulheres, né, mulheres pesquisadoras, você formada em uma graduação em letras, você falou, né, como eu vou falar, como eu vou me vestir. Essa é uma preocupação que não é normal que homens tenham, né? O que ele vai vestir, como ele vai falar, como ele vai chegar em algum lugar. E mulheres estão cercadas por muito tempo, historicamente, né? Desse pensamento de eu não vou me importar assim, porque pode gerar esse mal-entendido dessa forma. Então, isso também é um fator muito importante que a gente destaca, né, enquanto pesquisadoras, né? Como é uma pesquisadora mulher, né, professora, ir para campo e fazer a sua pesquisa, né? E dentro disso, eu gostaria de perguntar, professora Vanúbia, se em algum momento você sentiu que precisava produzir mais ou se posicionar de uma forma diferente, como, enfim, sendo mulher no meio científico, e como se isso aconteceu, né, e como isso afetou na sua construção profissional e pessoal, né, como você trouxe para a gente. Você é uma mulher que é mãe, que tem a sua vida ali fora da academia, e isso é importante também, né, da gente falar,
que a mulher pesquisadora, ela também existe fora daquele contexto de academia, né? E eu gostaria de saber, professora, como se em algum momento isso aconteceu, se essa expectativa carregada muito forte, se a senhora já sentiu isso e como foi para a senhora trabalhar com isso e como se esse episódio, né, lhe construiu de alguma forma diferente, como foi para você. Gostaria que você compartilhasse conosco, né, isso. E retomando, só uma ressalva, né? E retomando a minha fala anterior, dizer que mesmo com esse certo medo que eu fui pesquisar, o povo foi muito acolhedor, eu fui muito bem respeitada, muito bem acolhida, então agradeço muito, porque também eles fazem parte, né? Os informantes, né? Fazem parte da minha pesquisa, fazem parte da minha vida acadêmica, então eu agradeço muito a eles. Então, para essa última pergunta, aconteceram assim, dentro da academia e fora. Aconteceram duas situações, né, comigo. Uma foi no meu trabalho, né, em que, conversando lá na hora do almoço, falando de vários temas, então chegou o tema estudo, né, conversando com os meus colegas na hora do almoço do trabalho. Então, eu, sobre estudos, falei que eu era formada em letras, que o meu esposo era formado em matemática, e que ele estava fazendo mestrado. Então, um certo colega, né, de trabalho falou assim: então, desse casal, o inteligente é ele. Aí, no momento, né, eu fiquei assim, não tive reação. Não falei nada, só ri sem graça, mas me afetou bastante naquele momento. E eu estava grávida, e a gente fica mais sensível. E eu sabia que eu tinha deixado de estudar, porque estava medindo ali a questão intelectual, né? Não tinha nada a ver. Então, eu sabia que eu tinha deixado de estudar para realizar o sonho da maternidade. Então, aquilo não foi nem um pouco legal. Então, me afetou muito no momento. E a outra situação foi na universidade, em que eu passei, né, a seleção de bolsas para ser bolsista. Daí, na primeira reunião com o professor, ele disse, olhando para mim, que tinha gente ali que não era para estar ali, que não tinha o perfil. E ele falou, olhando para mim, e deu um meio sorriso. No momento também eu fiquei muito constrangida. Eu realmente não sei se ele estava falando para eu concordar com ele ou se ele estava falando de mim, que não era para eu estar ali. Então, em todos os trabalhos, em todas as atividades em que ele nos dava essas tarefas, eu me sentia assim para dar o meu máximo, quase que o impossível para provar a ele que aquele ali era meu lugar, que eu estava ocupando um lugar que eu conquistei, né? Então, me afetou no momento, mas agora eu sei que o que o meu colega falou e o que o professor falou não tem nada a ver com a minha questão intelectual, a minha capacidade de produzir, né? Mas, especialmente, com o professor, eu tive que me esforçar, participar das reuniões e escrever, tipo, não sei se escrever melhor, mas eu dava o meu melhor, né? Para ele ver que aquilo, sim, era meu lugar. E isso agora, só são lembranças, graças a Deus, porque só afetou naquele momento e hoje essas situações eu já sei identificar, já sei reagir, porque naqueles momentos eu
naquele momento não consegui reagir, principalmente com o meu colega, né? Que sem graça ali, não falei nada e ninguém falou, né? E é isso. Eu sei que essas falas, essas vozes que nos diminuem, né? Não tem nada a ver com o que nós somos. Exatamente, professora. E foram duas figuras masculinas, né, colocando essa expectativa, esse peso, enfim, essas falas desconfortáveis sobre a sua pessoa. Mas é muito bom que você tenha ressaltado, né, que isso não nos qualifica e nem nos desqualifica enquanto mulheres, enquanto pesquisadoras. Muito obrigada, professora, por compartilhar esse momento conosco. Em seguida, eu gostaria de chamar a professora Jéssica Araújo, aqui, né, no nosso MesaCast. E gostaria, professora Jéssica, que a senhora também compartilhasse um pouquinho com a gente, né, dentro desse seu período de graduação, atuação profissional, o mestrado, né, se em algum momento, para você já sentiu que precisou provar que merecia mais respeito, digamos assim, ou precisava produzir mais, ou precisava se mostrar mais que outras pessoas dentro daquele mesmo contexto no qual você estava inserida, professora? E como foi isso para você como mulher na ciência, né, pesquisadora, e como isso construiu ou afetou a sua construção profissional e pessoal? Gostaria que você compartilhasse um pouquinho isso com a gente, professora. Então, ouvindo a fala da Ivanúbia, né, a gente começa a refletir, a pensar sobre muitas coisas. Ser mulher não é fácil. Ser mulher em um ambiente que as pessoas ditam que você não deve estar é mais difícil ainda. Eu não me recordo, né? Eu estive refletindo esses dias sobre em quais situações eu passei, que eu me senti menosprezada por alguém, mas eu passei a entender que existe uma cobrança que parte de nós mesmas enquanto mulheres, que nós nos obrigamos a fazer mais sempre, a pesquisar mais sempre, a fazer bem feito tudo que nós fizermos, a dar o nosso melhor em todos os ambientes, a fazer o impossível muitas vezes, porque nós seremos cobradas duplamente por isso. Então, eu sempre tive uma sensação de autocobrança exagerada. Então, eu sempre me preocupei muito, sempre fiquei noites a fio sem dormir, enquanto muitos colegas homens não têm essa mesma preocupação. Assim, muitas vezes nítido que estar naquele lugar, não é que sejam todos, né? Mas os homens têm menos preocupação com isso, porque eles não serão cobrados da mesma forma. Então, para nós mulheres, tudo que nós nos propomos a fazer tem que ser melhor, tem que ser mais bem feito, tem que ser muito bem analisado, cada palavra que nós utilizamos. Então, quando a Ivanúbia, eu gostei muito da fala da Ivanúbia, e quando ela fala sobre o fato de ela precisar monitorar a vestimenta que ela vai utilizar, isso é muito real, porque a gente pensa em cada detalhe, a gente precisa pensar em cada detalhe antes de sair de casa. Então, antes de sair de casa, eu preciso pensar em todas as etapas que eu preciso cumprir, tudo que eu preciso fazer, todas as minhas demandas, e me preocupar com o fato de estar apresentável, de estar bem vestida, de uma forma que não vai chamar atenção de maneira negativa, porque a sociedade nos julga e
se você sofrer assédio, a culpa é sua porque você não está bem vestida naquele momento. Então, nós nos preocupamos em estar bem arrumadas até para estar na universidade, para estar na escola. Não que isso não seja bom, é bacana, mas da onde vem essa necessidade? Por exemplo, é um exemplo bem diferente, só para deixar clara essa necessidade. Eu tenho os cabelos cacheados e dá muito trabalho. E geralmente na semana eu uso ele amarrado, um coquezinho. Mas hoje eu já estava ciente de que eu precisava participar dessa conversa e de que eu apareceria no vídeo. Então, o espaço mínimo que eu tive no meio-dia entre uma aula e outra, eu precisei vir em casa para lavar o meu cabelo, para que ele estivesse seco agora, estivesse apresentável. Então, é uma autocobrança em todos os sentidos. Você deve estar sempre perfeita. E isso se aplica ao contexto acadêmico. Tanto que quando, em alguns momentos, eu não fiz um trabalho que eu considerei bem feito e que eu assumi que não foi bem feito, eu senti muito mais do que eu via em outros colegas da universidade que tinham feito o mesmo trabalho e que não tinham se esforçado tanto, mas que não estavam nem aí, porque a cobrança ela parte de nós. Então, eu quero destacar que a mulher ela sempre se cobra, porque ela precisa ser perfeita, que ela sente que a sociedade cobra mais dela. Então, eu acho que basicamente não me recordo de um momento específico que alguém tenha falado algo para mim nesse sentido, mas eu me lembro de todos os dias vivenciar essa cobrança de ser mulher e de precisar dar conta. Eu tinha uma amiga que a gente conversava e que ela usava muito o termo que eu era uma mulher guerreira, né? Que dava conta de muitas coisas. Mas eu falava para ela na brincadeira que eu não quero ser guerreira, mas a gente se coloca nessa posição porque a gente precisa ser mais do que todo mundo. A gente precisa fazer mais do que os homens. Então, nós acabamos por travar lutas diárias, guerrearmos mesmo para conseguir o nosso espaço. Então, é essa reflexão que eu estive fazendo sobre esta pergunta. Muito obrigada, professora Jéssica, por falar, compartilhar um pouquinho com a gente, né, sobre essa sua experiência, né, enquanto pesquisadora, nesses espaços que você ocupou e continua ocupando, né? Eu sempre penso muito e falo com os meus colegas de graduação que falar é um ato político também, né? E você existir no mundo é um ato político, e principalmente enquanto mulher, né? A gente tem acompanhado, principalmente recentemente, tudo que atravessa, né, os discursos femininos e a existência da mulher no mundo, e é sempre a mesma preocupação. Acho que todo mundo tem essa preocupação em comum. Se eu sair de casa, sim, eu vou voltar, né? Enfim, é uma preocupação muito genuína nossa, e a gente pensa, dentro da academia a gente está segura, a gente pode viver, né, nesse coletivo em segurança, e não é bem assim para todas as mulheres, né? Não é bem assim para todas as mulheres. Então, muito obrigada, professora Jéssica, por compartilhar conosco um pouquinho sobre o que foi, né, essa sua vivência nesse tempo de graduação, de mestrado, e também fora, né, desse espaço acadêmico, como profissional, como mulher, e na sua vida pessoal. Muito obrigada, professora. Agora eu vou chamar a professora Luciene para falar conosco, né, um pouquinho sobre se em algum momento, professora, a senhora já compartilhou um bocado conosco aqui sobre a sua trajetória, né, sua formação enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto pesquisadora, que inspira demais, inclusive. E dentro disso, professora, eu gostaria de saber da senhora se a senhora já sentiu, né,
e com a fala das colegas, rememorou algum episódio em que você percebeu que eu preciso fazer mais, eu preciso produzir mais, eu preciso ser mais forçadamente aqui, né, nesse ambiente para me provar enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto pesquisadora. E se esse momento aconteceu, como isso lhe construiu e como isso, enfim, o que isso afetou e causou na senhora enquanto profissional, enquanto mulher, pesquisadora e afins. Gostaria que você compartilhasse um pouquinho disso conosco, por favorzinho. Então, Iana, vindo do externo, vindo de alguém, como foi no caso de uma das colegas relatou, eu nunca senti, né, um desprezo ou algo uma cobrança excessiva por eu ser mulher no ambiente de trabalho ou no ambiente acadêmico, né? Assim, não aconteceu de forma explícita, pelo menos, que eu tenha percebido. No entanto, ser mulher, parece que já pressupõe ser julgada em tudo, né? Eu sou uma mulher que não tem filhos, não tenho filhos. E quando a mulher tem filho, ela é julgada. Quando ela não tem filho, ela é julgada também. Se ela é magra, ela é julgada. Se ela é gorda, é julgada. Se cuida muito, é julgada. Se não se cuida, também é julgada. Então, ser mulher pressupõe tudo isso, né? Conviver com isso. E não tem como não trazer isso da nossa vivência pessoal para... Não tem como dissociar isso da pessoa para pesquisadora e para profissional. Então, isso acaba atravessando a gente de alguma forma, né? Essa questão de querer, de precisar ser melhor, né? Como eu falei na resposta da pergunta anterior, eu tenho dificuldade de lidar com essa questão de pressão para a produção. E a sociedade, de forma geral, não só as mulheres, mas principalmente as mulheres, há uma cobrança para essa questão da produção, sabe? Tanto que chega um ponto tão crítico que quando a gente descansa, ou quando a gente tira um tempo para fazer uma coisa amena, ou para um tempo ocioso mesmo, a gente acaba se sentindo culpado porque deveria estar produzindo, deveria estar fazendo alguma coisa, deveria estar virando o teu dia de 24 horas, né, fazendo coisas produtivas, né, aos olhos da sociedade. Na questão dos trabalhos, na questão da pesquisa, não deixa de haver uma comparação, uma exigência pessoal mesmo, dizer, será que a minha pesquisa é relevante? Será que a pesquisa do outro não é mais relevante que a minha? Eu lembro de conversar sobre isso com a minha orientadora, que sabiamente me dava os melhores conselhos, claro. Mas, assim, eu sempre tive muita insegurança com isso, da relevância da minha pesquisa, da qualidade da minha pesquisa. E tudo isso eu entendo que é um pouco por ser mulher, que a gente tem essa necessidade de se provar melhor, né? De produzir um pouco mais. Então, é nesse sentido que eu digo que se você já nasce mulher, isso já pressupõe uma cobrança a mais. E a questão do cuidado, por mais que você não tenha filho, ou que você não cuide diretamente de alguém, a questão do cuidado, ela recai sobre a mulher, não tem jeito. Né? Ser uma pessoa da família que precisa de uma assistência, principalmente quando você está trabalhando, né, na parte teórica, que você fica mais em casa, ali no computador, as pessoas pensam, olha, ela não está fazendo nada, deixa que ela leve o fulano ao médico. Olha, ela não está fazendo nada, dá para ela dar essa assistência para tal pessoa. Sem contar os trabalhos domésticos, que esses aí não tem como a gente escapar. Para o dia a dia funcionar, tem muita coisa que a gente precisa fazer, tem muita coisa que a gente precisa decidir, né? O que vai comer, a organização da casa, a organização do dia a dia, e isso, de toda forma, recai sobre a mulher. Quando é um homem, né, que claro que tem algumas exceções, né, mas a maioria das vezes ele tem ali
uma esposa que vai tomar essas decisões por ele, tem ali uma mãe, tem uma irmã, né? Que por muito tempo eu fui essa irmã, e sou ainda, né, em muitas situações, quando precisam de mim. Mas eu tenho que resolver minhas coisas todas, né? Eu tenho que ir no mercado, eu tenho que lavar a louça, e, né, muitas vezes, durante a produção, eu ficava pensando, tem louça para lavar, tem que ir no mercado. Então, todas essas coisas, elas recaem mais sobre a mulher, não tem jeito, né? Infelizmente, a nossa sociedade foi criada nessa base, e aí já mudamos muita coisa, claro, né? Já avançamos muito, mas ainda recai muito sobre nós, né? Todas essas cobranças, todas essas tarefas, né? Que os outros não têm, que geralmente os homens não têm. Essa minha percepção, são essas as minhas dificuldades, né? Que assim como as outras meninas também relataram, que a gente enfrenta como pesquisadora, como trabalhadora, como mulher. Sim, sim. É muito importante você ressaltar, professora, esse trabalho de cuidado feminino, né? Foi, inclusive, tema, né, de uma redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Sim. E essa comparação, né, que, como a professora Jéssica também falou, é uma comparação que parte de você mesmo, porque, como você disse, você nasce mulher e já vem essa carga, assim, inata, né, de você precisar ser mais, e principalmente, como você disse, né, a gente já tivemos muito avanços nas políticas femininas e feministas no Brasil, mas o Brasil ainda é um país mergulhado, né, em uma estrutura social, cultural e mental patriarcalista, né, patriarcalista e colonialista e também escravista, né. Então, quando a gente pensa em mulheres, é sempre a pessoa que vai fazer o serviço, a pessoa que vai cuidar. E aí, como você bem ressaltou, a gente está em casa fazendo uma pesquisa no computador. Ela pode ir lá fazer isso, porque ela está em casa, ela não está fazendo nada, né? E você está pesquisando, você está sendo uma profissional, e é muito forte sempre ouvir a senhora, a professora, porque traz tudo isso que a gente, quem veio antes de mim, já estava construindo, e tudo que se constrói, que me constrói também, vem muito de mulheres como a senhora, pesquisadora e profissionais, né, da educação. Muito obrigada, professora, por compartilhar conosco, né, essa sua experiência, que como você mesmo ressaltou, de maneira direta, não houve algum episódio que vem na memória, assim, mas que indiretamente tudo que está ao nosso redor faz com que nós mesmos nos cobremos, né, em momentos que outras pessoas ou pessoas que homens, né, não se cobrariam nesse contexto. Muito obrigada, professora. Seguindo, né, o nosso MesaCast Jalopa é Cor-de-Rosa Choque, no mês de março, né, em comemoração aos 18 anos do Grupo de Estudos Linguísticos do Oeste do Pará, eu vou convidar a professora Renata Portela, novamente aqui, para falar um pouquinho, professora, para a gente, na mesma perspectiva, né, de perguntas que estão em sequência, né, se em algum momento, professora, ao longo da sua graduação, ou desse seu primeiro momento, ou de construção de projeto de mestrado, você sentiu que precisava se mostrar mais para a academia, para uma banca, enfim, para o seu contexto profissional, produzir mais, se posicionar de maneira diferente, se portar de maneira diferente por ser mulher em algum contexto? E se sim, se esses episódios já aconteceram com você, como isso lhe construiu enquanto profissional, enquanto no lado pessoal também? Compartilhe conosco um pouquinho sobre isso, professora. Olha, eu vou reafirmar o que as minhas colegas falaram. Assino embaixo aí no que a professora Jéssica falou. É muito isso, né? A cobrança, ela vem da gente, né, enquanto mulheres,
de fazer tudo perfeito e o mais rápido possível, né? Então, eu acho que acrescentaria 3 pontos aí, né? De fazer tudo perfeito o tempo todo, de ser multitarefa, né? Então, a gente, eu vou falar enquanto mulher, né? Quando a gente fala que a gente está estudando, e a pessoa logo pergunta, mas você só estuda? Como se fosse coisa pouca, né? Então, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, mas se a gente só estuda e trabalha, ainda não é suficiente, porque a gente tem que cuidar da casa, ou então tem que cuidar de alguém. Então, é sempre multitarefa. Ser mulher é ser multitarefa. E é difícil, é cansativo para a nossa própria mente, né? Porque, imagina, a gente tem que fazer tudo muito bem feito e muita coisa ao mesmo tempo. Então, para a própria nossa própria cabeça, é desafiador, né? Eu estava lembrando aqui ao meu ano passado, a minha experiência foi muito, tudo ao mesmo tempo, muito acelerada, né? Eu terminei o meu TCC e na mesma semana eu já estava pensando nos trabalhos que eu tinha que entregar, nos relatórios, nos documentos que eu tinha que entregar para me formar. Aí depois eu já pensei na minha ortoga. Um mês depois eu já estava como aluna especial do mestrado. Quando acabou ali no meu processo de aluna especial, eu já entrei no processo de inscrição, né, no processo do mestrado, então eu tinha várias fases, aí cada fase era uma preocupação para a fase seguinte, aí quando acabou, eu já estava pensando na minha especialização que eu precisava fazer, quando acabou a minha especialização, eu já comecei as aulas do mestrado, então, meu Deus, é tanta coisa, e que às vezes a nossa cabeça é tão perfeccionista, nos cobra tanto, a gente se cobra tanto que a gente nem consegue parar, respirar, comemorar, né, cada passo, e parece que a gente tem que estar sempre em produção, sempre acelerado, né? A gente está sempre correndo, correndo, como se a gente tivesse atrasado, né? Principalmente a gente aqui está nos anos aí, no início dos anos, uns 20 anos, né? Eu tô com 24 anos, então parece que a gente tem que estar sempre produzindo para ir, para ser mais, para ser excelente, para ser o melhor, e parece que a gente está sempre atrasado para alguma coisa, mas não tem como a gente estar atrasado para a nossa própria vida, né? Então, ter calma, respirar, comemorar cada passo, cada passo é importante, cada momento da vida é importante, não se comparar com outras pessoas, com outras mulheres, né? Então, se uma pessoa conquistou uma coisa que você ainda não conquistou, tá tudo bem, né? Cada momento, cada pessoa tem o seu momento, tem o seu tempo, e a gente não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, não precisa ser tudo ao mesmo tempo. E também não tem como ser perfeito em tudo, né? Então, ter também essa autocompaixão é necessário para nós mulheres, né? E é tão difícil, a gente se cobra tanto, a gente se compara com as outras mulheres e se cobra muito, né? Então, calma, né? A gente tem que também ter esse amor próprio também com a gente mesmo, nos tratar com mais calma, com mais paciência, acho que é muito importante. A gente não está atrasado para a própria vida, né? Ano passado eu completei 21 e eu pensei, meu Deus, eu preciso. Eu não tô publicando, eu não tô pesquisando, eu não tô. E aí é tanta coisa, e aí a gente fica, não, calma lá, mas eu tenho 20 anos ainda, eu fiz 21, calma, respira. Essa sua fala é muito importante, eu acredito que também para as mulheres que irão assistir esse MesaCast vai ser uma mensagem assim de, olha, respira, calma, tudo tem seu tempo, e essa comparação, né, com outras mulheres e com outros pesquisadores, homens também, a gente precisa também reconhecer que a gente tem a nossa própria forma de existir no mundo, de pesquisar, e que tudo se constrói coletivamente, e o nosso coletivo ele existe por conta do nosso ser individual, né? Muito obrigada, professora, por essa frase. Eu vou levar para minha vida isso de, ei, calma, você ainda está jovem, ainda tem toda a vida pela frente, e muito obrigada por compartilhar isso com a gente nesse seu momento durante a construção do seu projeto de mestrado, no fim da graduação. Perfeita, professora.
Agora eu gostaria de chamar, né, a professora Cleilma Heiker de volta para o nosso MesaCast. Retorne aqui, professora, e compartilhe conosco um pouquinho, professora, sobre se em algum momento, né, dentro dessa sua construção na academia, como pesquisadora, enquanto mulher, houveram situações que exigiram de você que se provasse mais, né? Que, nesse contexto aqui eu preciso ser melhor do que todas as outras pessoas, não que isso seja exatamente um problema, né? Mas uma cobrança maior em cima da sua pessoa, né? E se em algum momento você já precisou se posicionar diferente, se portar de forma diferente, mais atenta, né? Ao contexto, ao meio que está inserida, por ser mulher, e se sim, como isso lhe impactou, como isso lhe afetou enquanto mulher, professora, né, pesquisadora. Compartilhe um pouquinho conosco, professora Cleilma. Obrigada, Iana. Sim, eu poderia dizer vários sims, né? Muitas vezes sim. Uma palavra que a Renata usou anterior, que me antecedeu, a Renata falou ainda há pouco, foi ser produtiva. Eu creio que essa, eu não sei para as demais, mas eu acho que para muitas de nós, mulheres, tem sido exigido de nós que sejamos mais produtivas. E ingressar na pesquisa, ser mulher pesquisadora requer muito mais de nós. Eu sinto isso, e pela fala das colegas também percebi que elas sentem que requer muito mais de nós, mais dedicação, também mais esforço. Eu ouvi quando elas estavam falando sobre o momento em que estamos estudando, que estamos pesquisando, ela está lendo, ela está no computador, ou então ela está no celular, sendo que nós estamos trabalhando. Pesquisar é trabalhar, estudar é trabalho. Eu digo isso aos meus alunos muitas vezes, profissão. Ser estudante também é uma profissão, quando você se dedica a estudar. Então, em especial, eu sinto que muitas vezes preciso provar mais, sim. Quando eu sou desafiada a adequar também a minha pesquisa e conciliar a minha pesquisa com tudo que me cerca, a família, o mundo do trabalho, a atividade do grupo de pesquisa, os amigos, nós também temos amigos, e como a Renata colocou, nós temos uma vida. Ter um tempo para nós, para cuidar de nós. Quantas e quantas noites sem dormir, quantas e quantas noites. Eu tenho um esposo também compreensivo, também, assim como a Luciene, apesar de que a Luciene ainda é solteira, mas eu tenho um esposo compreensivo e não tenho filhos, então muitas vezes recai sobre nós algumas responsabilidades. Ela não tem filho, ela pode fazer isso. Ela não tem filho, é mais fácil para ela, sabe, assumir tal responsabilidade, porque ela não tem. Só ela e o marido, então não tem problema do horário, não tem problema isso. Então, nós precisamos pensar sobre essa adequação do nosso tempo. Então, com isso tudo, requer de nós produzir mais. E algumas vezes nos posicionarmos, não, eu estou trabalhando, eu estou pesquisando. Nesse momento eu não posso atender, né? Então, assim como as colegas, eu sou atravessada por essas experiências desafiadoras de produzir mais. Primeiramente por mim mesma, eu também me cobro isso. Que eu preciso produzir mais, que eu preciso fazer mais e que eu preciso fazer bem feito. A sociedade me cobra. Aí vem a questão também que foi levantada tanto pela Maria Vonobia quanto pela Jéssica e pelas demais, o meu visual também, a questão da minha postura, mas o meu visual. Então, essas experiências todas, tudo isso faz com que eu queira ser mais produtivo, mas me faz e me leva também a me posicionar, porque, afinal de contas, eu sou uma mulher pesquisadora, eu sou professora, né? Atualmente eu estou na educação básica e eu trabalho com o ensino de língua, ensino de línguas, língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, e eu tenho a pesquisa, né? que não trabalha exatamente com o ensino das outras línguas, mas com o ensino de língua portuguesa. E como conciliar tudo isso? Estudar, se preparar, estar ali com os alunos, né, em momentos diferentes, em escolas diferentes. Então, e conciliar também os horários, porque muitas vezes sair correndo de um lugar para estar em outro, para
chegar em tempo de dar outra aula. Então, eu me sinto conciliada, isso parte de mim, conciliada a conciliar esse tempo. Me sinto exigida a conciliar esse tempo entre a pesquisa, entre a dedicação à pesquisa, a concentração e as demais atividades. E aí foi falado sobre a questão de multitarefa, a casa, o trabalho, as pessoas e o tempo para mim. Né? Então, como mulher, eu vejo, ouvindo também as colegas, que eu preciso estar bem comigo mesma, porque se eu não estiver bem comigo, como farei uma boa pesquisa? Como vou conseguir também até me destacar na pesquisa? Né? As colegas colocaram isso muito bem. Então, tudo isso me afetou, me afeta, mas também contribui muito para a minha construção profissional, contribui também para a minha construção pessoal. E me ajuda, assim, querer ser mais e querer ser melhor. Me ajuda muito. Muito obrigada, professora, por compartilhar essas palavras conosco. Muito importante, né, sempre pensar que a senhora que está atuando também na educação básica, né, de que ser mulher pesquisadora, como eu falei com a professora Jéssica, é um ato político, né, é incentivar e mostrar, né, que nós estamos ocupando esses espaços, que as mulheres que vieram antes da gente ocupar esses espaços e que haverão outras mulheres ocupando esses espaços também. Bom, nós chegamos ao fim, né, de mais um episódio, né, do MesaCast, Jelopa Cor-de-Rosa Choque. E eu gostaria de pedir a vocês, mulheres aqui presentes, que deixassem uma mensagem de incentivo, de encorajamento às meninas e mulheres pesquisadoras, que são pesquisadoras hoje, que vão estar assistindo esse MesaCast, ainda estão na educação básica, mas querem se inserir no ensino superior e fazer pesquisa. Gostaria que vocês dessem uma palavra de incentivo a essas mulheres, começando pela professora Luciene, para se sentir à vontade, em alusão, né, a esse mês internacional da mulher, que não deveria ser mencionado esses temas somente esse mês, né, mas o ano inteiro. Pode ficar à vontade, professora. Meninas, muito obrigada por compartilhar suas histórias, aprendo muito com vocês, muito obrigada mesmo, que vocês continuem tendo sucesso em suas carreiras e em suas vidas. E para as meninas, mulheres, pesquisadoras, para as jovens ou nem tão jovens que estão aí na luta, eu quero te dizer que a tua história é única, então não se compare, não compare a sua pesquisa, não compare o seu corpo, não se compare de forma alguma. E se ao longo da tua trajetória ficar cansada, descansa, né? Descansa porque não é uma corrida, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua história. Muito obrigada, professora. Professora Jéssica. Bom, primeiramente, esse momento de partilha, de troca de experiências, é muito importante que as mulheres estejam unidas nesse sentido, porque muitas vezes a sociedade nos coloca umas contra as outras e isso acaba fazendo com que nós não passemos a mensagem verdadeira que as mulheres elas são fortes, elas têm toda a capacidade cognitiva, intelectual, física de realizar aquilo que quiserem. Então, partindo desse preceito e de como nós temos vivido um retrocesso que tem sido demonstrado nas redes sociais, tem sido transmitido para quem quiser verificar, e por vezes eu fico até atordoada e quero me afastar de todas essas notícias que realmente nos machucam porque nos atravessam enquanto mulheres, né? Nós ficamos preocupadas umas com as outras porque nós somos mulheres e essa é a nossa vivência. Então, eu quero dizer que nós possamos ocupar esses espaços
o espaço da universidade, o espaço profissional, o espaço intelectual, o espaço cultural, e façamos aquilo que quisermos, porque nós temos capacidade, nós somos fortes, talvez não devêssemos ser guerreiras, mas infelizmente temos que ser. Então, é importante que nós ocupemos os espaços para que vejam que, de fato, as mulheres têm todo o direito de existir, têm todo o direito de se posicionar no mundo, de posicionar a sua opinião e de colocar a sua identidade em suas pesquisas. Muito obrigada, professora Jéssica, pela sua presença também. Professora Maria Ivanúbia, fale uma palavra de incentivo às mulheres pesquisadoras que também pensam nesse recomeço, em voltar para a universidade, e compartilhe conosco. Bom, neste sentido, né, a minha mensagem vai especialmente para as mulheres que são mães, que querem estudar, mas que estão na dúvida se esse é o momento, se vão dar conta. Quero dizer que não desistam, né? Não desistam por vocês, que a educação transforma, que vai ser muito melhor, com certeza, para você, para sua família, e porque futuramente nossos filhos se orgulharão da nossa força, da nossa garra, que tudo isso é por nós e por eles, que eles foram e sempre serão os nossos maiores incentivadores, os nossos maiores motivadores. Então, e para as mulheres, e com certeza nossos filhos seguirão, né, os nossos passos, vendo a nossa batalha. E para as mulheres que não são mães, que aproveite toda a oportunidade, mas não se cobre tanto, né? É isso. Muito obrigada, professora. Professora Renata Portela, uma palavrinha para as mulheres pesquisadoras que estão nos assistindo agora. Gostaria de agradecer pelo convite do grupo. Aprendi muito e ouvi muitas falas muito boas, muito positivas. Eu aconselharia, né, as mulheres futuras pesquisadoras a não desistirem, a buscarem sempre a coletividade, né, trabalharem em conjunto, não tentarem fazer nada sozinha, não tentarem provar as coisas sozinha. A gente vive pela coletividade. Então, sempre trabalhemos juntas, né, busquemos umas às outras, ajudemos umas às outras. É importante a solidariedade. E a calma, né? Calma, é um processo, respeitar o processo, respeitar cada momento da sua vida, respeitar as suas experiências, as suas emoções, tomar cuidado com a saúde mental também é muito importante. E é isso, aproveite, né? Aproveite que a educação é para todos e que é importante que você entenda que há um lugar para você na universidade, tanto a graduação quanto a pós-graduação. Muito obrigada, professora Renata. Professora Cleilma, compartilhe conosco uma frase, uma palavra de incentivo para as mulheres pesquisadoras. Eu estou diante de várias mulheres aqui, lindas, pesquisadoras, capazes, que me motivam, me incentivam com as suas histórias. Né? Então, e nós temos muitas e muitas outras histórias de mulheres, e que nós sejamos, né, a história que esse mundo vai ler. Que a nossa pesquisa, como disse a professora Luciene, ela não é igual. A nossa pesquisa é a nossa pesquisa, e às vezes nós realmente nos comparamos com a pesquisa do outro, com o outro, e isso não faz bem. Então, eu quero dizer que sim, nós somos capazes, que não é tarde para estudar, não é tarde para buscar, não é tarde para crescer, e não é tarde para vencer, né? Por isso, se podemos, yes, we can, sim, nós podemos, você pode, né? Basta você querer.
E eu sei que há muitas coisas, muitas forças, às vezes, você diz assim, não depende só de mim. Nem sempre as coisas não dependem só de nós, mas começa em nós. A começar em mim e a começar em você. Faça a diferença e conquiste o seu espaço, conquiste esse mundo, né? O espaço e as coisas estão aí para ser conquistadas. Então, depende muito mais de mim e de você conquistar do que dos outros. É isso. Como vocês, mulheres pesquisadoras, já falaram, né, já compartilharam aqui, ser pesquisadora também resistir, né, e reexistir, né, no cenário, em um contexto que a figura feminina foi visibilizada e foi, ao longo dos anos, colocada em uma posição de não existência, né? Então, ser pesquisadora é resistir e também resistir, né, dentro desse cenário. E, como a professora Renata falou, é se construir coletivamente, né? A gente se constrói coletivamente, a gente se inspira em outras mulheres. Nossa, uma mulher que admira outra mulher, se inspira em outra mulher, é maravilhoso. Tenho vocês todas como pessoas que eu admiro e me inspiro muito. E para você que está assistindo, né, esse foi o MesaCast Gelópia Cor-de-Rosa Choque, do mês de março, né, e em alusão ao Mês Internacional da Mulher, e em menção também aos 18 anos do Grupo de Estudos Linguísticos do Oeste do Pará. Se você assistiu até aqui, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas. Se você gostou desse episódio também, não esqueça de acompanhar os próximos episódios, os episódios anteriores do MesaCast, que sigamos, né, enquanto mulheres, valorizando a ciência, valorizando as vozes que constroem, que nos constrói todos os dias e constrói esse cenário de mulheres pesquisadoras e entendendo também, né, que a ciência ela é feita de vozes plurais e que essas vozes carregam histórias. Gostaria de agradecer imensamente a professora Cleilma Reich, a professora Maria Ivanub, a professora Renata Portela, a professora Jéssica Araújo e a professora Luciene Marinho pela presença hoje. Vocês são maravilhosas. Eu acho que faltam palavras na língua portuguesa para expressar o quanto eu admiro vocês e quanto foi uma honra estar aqui ouvindo tudo que vocês compartilharam e tenho certeza que teriam muito mais para falar ao longo da trajetória de vocês. Hoje nós conversamos, né, um pouquinho sobre essa pesquisa, sobre os desafios que nos atravessam enquanto um corpo feminino, social, cultural e político. Gostaria de agradecer muito e não esqueçam de acompanhar os próximos episódios do Gelópia Cor-de-Rosa Choque. Muito obrigada. E encerramos aqui mais um episódio do MesaCast. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.